Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 8 de março, nós vamos conhecer a história de um santo português que viveu a maior parte do seu tempo na Espanha, São João de Deus. Olha a frase que ele nos deixou: irmãos, façam o bem para o vosso próprio bem. Que legal, não é verdade? João de Deus, conta-se que nasceu com o nome de João Cidade Duarte. Morava numa vila em Portugal e nasceu no ano de 1495. Seu pai era vendedor de frutas na rua e sua mãe dona de casa. Conta-se que quando ele tinha 8 anos de idade, não se sabe ao certo se ele fugiu ou se foi um viajante que se hospedou na sua casa que o levou, mas ele literalmente sumiu da sua casa. Passado alguns dias, a sua mãe, de tanta tristeza, acabou morrendo. E o seu pai entrou num convento franciscano que o acolheu e lá ele terminou os últimos dias de sua vida. Enquanto isso, o jovem João ganhava o mundo, andando com saltimbancos, com mendigos de cidade em cidade, de vila em vila, a pé até chegar na cidade de Madrid, na Espanha. Lá em Madrid, esse viajante entregou o João, que passou a ser chamado de João de Deus, porque ninguém sabia de onde ele teria vindo e qual o seu sobrenome, e ele também não falava para ninguém. Ele foi entregue a um tal de Francisco. Esse Francisco era um pastor de ovelhas de um conde muito importante e também tido como uma pessoa muito piedosa. E assim, esse Francisco cuidou do jovem João como se fosse o próprio filho. Foi dando a ele educação, foi ensinando a ele o ofício de ser pastor de ovelhas, de cuidar dos rebanhos, e João foi crescendo. Quando ele teve 14 anos de idade, ele recebeu do Francisco o ofício de ser, de fato, um pastor e recebeu um rebanho para cuidar. Ele também foi crescendo junto com a filha do Francisco, que era um pouquinho mais nova que ele, e juntos praticamente como irmãos. Mas quando a menina entrou em idade de casamento, Francisco, que tratava João como um próprio filho e gostava muito dele, via nele um homem de caráter, um homem de muita fibra e muito honesto, queria que a sua filha casasse com o João. E o João ficou assustado com isso, ele não achou certo e não queria se casar com a filha do Francisco. E assim ele fugiu novamente, andando como um errante pelo mundo. João se alistou no exército do rei Carlos V e lutou na batalha contra o rei Francisco I e saiu vitorioso. E depois dessa vitória, de ter sido exaltado como um ótimo combatente, largou o exército e novamente saiu errante pelo mundo. Foi de cidade em cidade, trabalhou como vendedor ambulante e voltou novamente para a terra natal. Lá na sua terra, ninguém o reconheceu, já havia passado muito tempo e os pais já haviam morrido. A mãe há muito tempo e o pai recentemente. Andou novamente errante pelo mundo até chegar à cidade de Granada. Lá se estabeleceu e abriu uma livraria e começou a vender livros. Até então, é bom nós pensarmos, devido à época, eram os primórdios das primeiras impressões, da recém-descoberta impressora de Gutenberg. O ano era por volta de 1530, mais ou menos. E assim, o nosso jovem João começou a se relacionar com as pessoas daquela cidade. Num dia, num sermão feito por um padre muito famoso na época, que viria a ser chamado depois de São João d'Ávila, João escutou algo que tocou muito forte o seu coração. E naquele momento ele saiu da igreja gritando: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. E as pessoas que o viam e ouviam o achavam louco, achavam que ele tinha ficado pirado, que ele tinha perdido algum parafuso. E assim ele foi e vendeu todos os seus bens,
Os poucos que ele havia acumulado ali vendendo livros, distribuiu o dinheiro aos pobres. E as pessoas que viram ele fazer isso, achavam de fato que ele tinha ficado louco. Sabe o que fizeram? Internaram o pobre do João num hospício. E naquela época, o tratamento para pessoas consideradas mentalmente problemáticas era muito cruel. Existia muita ignorância a respeito desse tipo de tratamento. O João sofreu muito nesse hospício. Depois que ele saiu de lá, ele foi amparado pelo próprio São João d'Ávila, pelo padre João d'Ávila. Naquela época se tornou seu amigo. E juntos eles começaram a conversar a respeito disso, de que aquilo que acontecia nos hospícios não era uma coisa correta, que aquilo não era de Deus. E João teve a força e a vontade de criar uma congregação. É verdade, ele abriu uma casa hospitalar, como ele chamou, para acolher as pessoas que tinham problemas mentais. E ele, mesmo sem ter estudado medicina, passou a buscar processos mais humanos de cura para quem tinha problemas mentais. Desenvolveu um processo em que ele acolhia as pessoas, conversava, unia a oração ao tratamento. E isso deu origem, mais tarde, 4 séculos depois, àquele tratamento que nós conhecemos como freudiano, em que na psicanálise as pessoas percebem que muitos problemas mentais, problemas emocionais, acabam somatizando dentro da pessoa e criando problemas físicos, problemas de fato no corpo. João já tinha essa percepção naquela época. E ele desenvolveu todo um trabalho dizendo que era melhor tratar a alma, que a partir de uma alma tratada, curada, já tinha meio caminho andado para a cura física. De fato, isso hoje, com a nossa atual ciência, sabemos que se dá dessa forma. Assim, aquela forma de tratamento humanizado, aquela forma de acolher as pessoas, acabou se tornando um sucesso. E foram abertas muitas casas hospitalares naquela região da Espanha e por todo o mundo. Enquanto João estava vivo, foram abertas 80 casas hospitalares desses homens que eram consagrados a Deus e consagrados ao misericordioso acolhimento. E assim, essas pessoas passaram a utilizar os métodos de João para o tratamento de pessoas mentalmente problemáticas, mas depois não só para elas, também para pessoas com outras doenças quaisquer que precisavam de acolhimento. Hoje, os hospitaleiros, como são chamados, estão espalhados em 45 países e os métodos que João, naquela época, conseguiu por si só desenvolver, são aplicados até hoje com sucesso, trazendo cura para muitas pessoas. João de Deus, São João de Deus, dizia que ele era do mundo dos loucos e também do mundo dos pecadores, e que isso o tornava mais firme, com mais disposição para justamente buscar a cura para a loucura e também o perdão para os pecados. João de Deus morreu no ano de 1550 com apenas 55 anos de idade. Ele teve um processo de canonização relativamente rápido. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII, padroeiro dos hospitais, também padroeiro dos doentes e padroeiro de todas as pessoas, independente da sua atuação profissional, que lidam para a cura de pessoas que estejam doentes. Essa é uma história maravilhosa, linda, de um grande homem que parecia errante pelo mundo, mas que havia um propósito de Deus em tudo isso em sua vida. Se tornou assim um instrumento da graça de Deus para muitas pessoas até o dia de hoje, muitos anos após a sua morte. Nós podemos também fazer isso, transformar o mundo à nossa volta, dentro da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, apenas atendendo o chamado que Deus tem para cada um de nós. E o chamado normalmente nos chama a ser santos, porque Deus é santo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar.
Também inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para que você possa receber muitos vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube. E até amanhã com mais uma história de um santo para conhecermos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.